Oiê! Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! O segredo de uma música que atravessa gerações em um encontro exclusivo com o compositor Danilo Caymmi. Em São Luís, a resistência ancestral negra no espaço Cafua das Mercês. Um carnaval diferente em BH, que usa da brincadeira para plantar consciência ecológica nas crianças. Bora pro interior de São Paulo para ver de perto como o MST faz da agroecologia uma escola a céu aberto. E claro, receita, isso e muito mais agora no Bem Viver. Qual que é o segredo para uma música atravessar gerações? Algumas músicas não ficam presas em uma época. Elas se espalham, ganham novas leituras, novos sentidos e seguem vivas na memória de quem as escuta. Andança é um desses clássicos que parece que nunca vai deixar de soar pelo nosso Brasil, né? Hoje nós temos um papo com o autor da canção, Danilo Caymmi, filho de Dorival. O músico vai nos contar sobre a composição eternizada pela nossa querida Beth Carvalho e sobre o seu novo show e a memória do pai. Bora conferir na reportagem de Lucas Salom. História da música Andança. Foi feita na casa da Beth Carvalho, né? Por três arquitetos, infelizmente, Paulinho Tapajós falecido, o Edmundo Souto, arquiteto também. E tinha que festival, vamos botar uma música no festival, vamos fazer. E surgiu, né? E por acaso esse contracanto, que eu acho que é um grande elemento, grande força dessa música, né? E como o próprio autor da letra, o Paulinho Tapajós, falava, disse assim, com muita propriedade, são duas canções que se namoram, né? Anos 70 e as canções de protestos. Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor do seu vestido. Foram anos muito difíceis, né? Difíceis porque você vê a partir de 68 que eu tive um grande sucesso com a Andança, que foi terceiro lugar no Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, mas foi um ano também que teve o AI-5. Então foi um ano de cisão, né? E já nos anos 70, no início dos anos 70, né? Tem aqui o meu primeiro trabalho, que eu canto a música Itamiá, que abre o espetáculo Viola Fora de Moda, de Edu Lobo e Capinã. Já em 73, era um ano muito pesado, né? E muitas dessas músicas têm muita simulação de coisas que você tinha que passar pela censura muito violenta, né? Então os compositores tinham que usar muitas artimanhas para fugir da censura, músicas políticas, mas maquiadas às vezes com canções de amor, né? No caso assim, você fala do meu irmão Paulo César Pinheiro, Desenredo, por exemplo, né? E outras que eu canto aqui também. Mas a gente tem essa parte, né, que eu acho que importante nesse show também, de informar um pouco o que se passou naquela época, né? Que graças a Deus o cinema brasileiro está trazendo com esses dois filmes premiadíssimos, né? Que é importante, que as pessoas estão relativizando muito os anos que foram muito perigosos, né? Eu era estudante de arquitetura na época também, quer dizer, o que parou foi a Andança que eu saí da faculdade, mas eu fiz arquitetura. Então já ali você sentia um ambiente muito pesado, que as pessoas relativizam como se fosse uma coisa boba. Não era difícil, muito complicado. E o saber pronto pra partir, invento o gás e sei a vez de me lançar. Politicamente a gente vive um momento muito difícil, não é um momento fácil, né? De se ganhar uma eleição, de pessoas, o lado sensato do Brasil, né? E perde, às vezes, por um lodo que se subiu de repente, que até para mim foi um estranhamento muito grande, né?
de você ter que brigar pelo lado bom, né? Pelo lado, sabe, sensato, não é? É completamente difícil, né? Não é um momento simples. Saveiro partiu de noite e foi. Caymmi, Bahia e Jorge Amado. Eram muito amigos, né? Muito amigos mesmo. E teve um tempo que meu pai viveu na Bahia, mas acabou não dando certo pela atividade do artista, né? Naquele tempo, você não tinha voos toda hora, isso nos anos 70. Hoje você pode morar em qualquer lugar do Brasil, porque você tem esses hubs, né? Ou vai para Guarulhos, ou Brasília, ou Rio de Janeiro, vai para qualquer lugar do Brasil. Mas nesse tempo não tinha, ele trabalhando em São Paulo era muito desgastante. Acho que eles passaram lá um ano e depois voltaram para o Rio de Janeiro. Tem uma história que eu conto assim, que eles estão integrados, que às vezes o papai ia no mercado modelo, aí as pessoas perguntavam, aí como é que está o livro? Ele falava, tá indo, confundiam o Dorival Caymmi com o Jorge Amado. Mas eu via muito essa amizade, essa irmandade, né, os irmãos. O Gozado, ele trouxe da Bahia a informação, o cheiro da Bahia, impregnado na música dele, o povo baiano, mas ele foi muito cedo para o Rio de Janeiro, não é? Ele viveu muito ali. Então a história dele com os pescadores, você vê que tem uma estátua no Rio de Janeiro, no Posto 6, dele ali, no lugar que ele realmente frequentava, com uma colônia de pesca que existe, está lá até hoje. É tão baiano, tão enraizado na cultura dele, né, que é impressionante. Legado. Isso já no início de carreira acontecia um pouco, mas hoje depois ficou tão assim, cultura enraizada na gente, não só em mim, mas na Nana, no Dori, né? É um somatório, é claro que eu aprendi muito com meu pai, a gente discutia muitas coisas, né? E isso passa, né? Da relação de pai e filho, da profissão, de você ver seu pai trabalhando. Eu me lembro até assim, de que ele estava numa época que os cassinos terminaram, uma coisa que tem uma memória, ele trabalhando já em boate, aí o cheiro de cigarro no cabelo, entendeu? Essas coisas assim. Então, esse cotidiano nosso de estar na estrada, do avião, do hotel, vai para lá, vai para cá, né? Tudo isso vem. Mas eu acho que não existe responsabilidade, não. Acho que a gente ficou tão... Sabe, é como minha filha Alice também tem lá a trajetória dela, um mundo completamente diferente do meu, ou ela poderia, as pessoas às vezes cobram dela, não, seu pai faz um tipo de música, você está fazendo um negócio. Eu sempre falei com a minha filha, você tem que ousar, sabe? Meu pai era uma pessoa ousada dentro da música dele, né? Eu acho que é isso que é o mote que eu aprendi com ele, ser ousado, experimentar coisas. E falando em memória e ancestralidade, a gente vai até São Luís. Na capital maranhense, existe um lugar onde as paredes guardam uma história que o tempo não apagou, o Cafua das Mercês. Vamos entender o significado desse nome e descobrir como esse espaço guarda a memória e a resistência do povo negro, na reportagem de Mariana Castro. O termo Cafua vem de um dialeto africano e significa caverna ou lugar escuro. Mercês, por sua vez, tem origem no português de Portugal, misericórdia. Localizado em São Luís, no Maranhão, o espaço Cafua das Mercês, também conhecido como Museu do Negro, foi fundado na década de 70, em um antigo depósito que abrigou negros escravizados trazidos nos navios. O casarão pertencia à família do português Antônio Garré, contrabandeador de escravizados. Sua arquitetura revela a crueldade da época. Possui apenas uma porta de entrada, cercada por seteiras, frestas que eram os únicos pontos de entrada de ar e luz. Hoje, o local se transformou em um espaço de memória e resistência do povo negro. É o que explica Biné Abinocô, líder religioso de matriz africana e diretor do museu.
é um espaço de memória, um espaço que nós vamos contar a nossa própria história de nosso povo negro, da nossa ancestralidade. Não contar só o sofrimento, mas a contribuição é um espaço de resistência pelo que representou, o que passou o povo negro, porque aqui foi um espaço de mercado de negros escravizados. Aqui foi um espaço de muitos sofrimentos, em que a ancestralidade nos ajudou a resistir até aqui. E hoje, não só eu, mas todos nós, contar a nossa própria história vindo de lá. Além de preservar a memória de uma história que não pode ser esquecida, o museu celebra o legado, a cultura e a ancestralidade do povo negro, como complementa Biné. Quando foi pensado o Museu do Negro, foi adquirido também uma coleção de peças vindo de África, alguma coisa século XIX, mas século XX, em que se tornou a exposição permanente no espaço. Então conta um pouco da história, tanto cultural quanto religiosa, de alguns países da África. Em 2 pavimentos, o acervo reúne peças de vários países africanos. Destaque para as representações da força da mulher negra, hierárquica, divina e ancestral, além de totens e elementos que mostram a pluralidade cultural, que vai além da religião. 2 peças que representam muito, até pelo tamanho dessas peças, é a imagem de Exu e a imagem de Ogum, que são 2 orixás, um do caminho, da comunicação, o outro do ferro, também do caminho. E eu acho super importante porque, pela imponência, eles recepcionam as pessoas chegando aqui. Mas nós temos também uma coisa também que hoje faz essa relação, uma coleção de máscaras africanas. O museu está localizado ao lado da Praça da Liberdade, antigo Pelourinho, onde ocorriam as vendas de escravizados. Hoje, a praça abriga monumentos de mulheres negras que fizeram história na região. Sob a gestão de Binel Binocô, o espaço funciona de terça a sexta, das 9 às 17h30, com possibilidade de agendamento em outros horários. Todos vocês são nossos convidados. A comunidade afro, os povos de terreiro, as universidades, as escolas públicas, municipal, estadual, federal e todas as comunidades. E todos os turistas que vêm à nossa cidade. Meu muito obrigado. Axé, 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 saravá, motubá. E como a gente já te mostrou aqui, no Carnaval a cidade vira palco de alegria e transformação. Em Belo Horizonte tem um bloco especial que leva para as ruas uma missão de verdade, o Bloco da Floresta. Aqui, a fantasia é de herói da natureza, o som é de conscientização e a brincadeira vira um convite para cuidar do planeta desde cedo. Bora conhecer! Oi, eu sou o Davi Henrique, falo de Belo Horizonte e hoje eu vim falar como a minha paixão pela musicalização infantil se encontrou com a necessidade urgente de também tratar do meio ambiente. O Bloco da Floresta é um projeto meu e do amigo Henri Pedro, que além de gestor ambiental e produtor cultural, também é pai. Nós percebemos que o Carnaval poderia ser uma importante ferramenta para falar do meio ambiente, para cuidar também das nossas vidas. Em 2025 tivemos a participação de mais de 300 crianças com o nosso cortejo e os nossos ensaios, e o que provou que as famílias estão de fato procurando um brincar livre, um brincar inclusivo e um brincar sem telas. No Bloco da Floresta, em 2026, fizemos ensaios que foram verdadeiras campanhas de engajamento, a proteção do meio ambiente, falamos da biodiversidade, da fauna e da flora, tivemos a participação de ONGs que também buscam esse trabalho de proteção e cuidado à natureza e aos animais. Vem com a gente construir um carnaval consciente. O Bloco da Floresta é fraternidade, é futuro. Lá vem o sapo para o bloco da floresta. Lá vem a dona onça fazendo a maior festa.
siga as nossas redes sociais. Tchau, tchau. E viva o Bloco da Floresta! Muito obrigada por esse trabalho lindo com a natureza e com as crianças. E eu quero aproveitar para desejar um abraço forte para o David e para todo o pessoal. Você corre lá no Instagram para aproveitar também. O cuidado com o meio ambiente não fica para trás no interior de São Paulo. Por lá, o MST transforma a terra em sala de aula a céu aberto. Agroecologia, ciência e saber popular se encontram para recuperar o solo, formar trabalhadores e abrir caminhos para a universidade. Você já sabe que lugar é esse? O Rodrigo Chagas vai nos contar um pouco mais sobre isso na reportagem de Marina Duarte de Souza. Aí tem arruda, sálvia, carqueja, o peixinho tá ali, ó. Vocês conhecem o peixinho? Você pode fritar. Capim santo, a lavanda. Aqui tem 3 espécies de hortelã, 3 diferentes. A diversidade que Felipe Emanuel percorre com as mãos é apenas uma amostra da produção no Centro Agroecológico Paulo Kageyama, localizado em Jarinu, no interior paulista. O espaço de 22 hectares do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é coordenado por ele e funciona como uma unidade viva, onde a teoria da agroecologia se transforma em prática cotidiana. Aqui o cítrico, outro cítrico. Aqui tem um pau-brasil, ó. Tá pequeno ainda. Aí, feijão. Olha o feijão a vagem aqui, ó. O solo fértil nutre plantas fortes que produzem alimentos saudáveis. Mas, sobretudo, este é um espaço de experimentação, uma grande sala de aula a céu aberto que recebe jovens, assentados, assentadas, agricultores de todo o país que vêm para cá aprender na prática a fazer agroecologia, agrofloresta, sistemas de saneamento ecológico e recuperação de nascentes. A gente ensina práticas, aprende junto, fazemos todo esse processo coletivo e a gente faz essa reflexão, porque nossos assentados, acampados, às vezes lá no lote deles, eles não têm tempo de estar experimentando, né? De estar testando, de estar provando. E aqui é esse espaço de experimentação, que a gente pode experimentar junto, criar, ver se tem resultado, e aí a pessoa pode replicar lá no território dela. E essas são as funções nossas, ter esse processo de ser um espaço de pesquisa também, um diálogo com a sociedade e também da formação interna, da produção de alimentos para a nossa base, para nossos espaços aqui do MST no estado de São Paulo. Para quem vive no dia a dia da produção, como Daniel do acampamento Pátria Livre, a formação técnica abriu portas que foram além do roçado. O aprendizado no Centro Agroecológico não só refinou o manejo da terra, como impulsionou novos sonhos acadêmicos. Aqui tem tudo para ensinar, né? Desde a prática ao estudo, né? No acampamento a gente mais praticava. Aqui com vários instrutor, educador que passa aqui, você tem uma formação mais elaborada, você aprende mais. E você não aprende só a plantar, você aprende um método diferente de você poder chegar na sua área e explicar para o pessoal como é que faz aquilo. Você não está fazendo só por fazer, você está fazendo porque você sabe que aquilo vai dar certo e está estudando para poder melhorar mais um pouco, né? Melhorou minha vida 100%. Hoje nós estamos estudando agronomia, né? No Instituto Educar, no Rio Grande do Sul, com indicação do centro, do MST de Minas Gerais também. Essa compreensão mais ampla sobre o papel do agricultor na sociedade também impactou Vinícius Vieira. Vindo do assentamento Ho Chi Minh, em Minas Gerais, ele encontrou na formação a clareza necessária para entender como o trabalho individual se conecta ao projeto coletivo do movimento. Ele abriu minha visão do que é o MST e da função que a gente tem nele, né? Porque eu participava em várias coisas dentro do movimento, só que eu não tinha aquela visão do que é o projeto do movimento para a sociedade ainda. Ele me mostrou como é que faz para você produzir um agrofloresta, qual que é o objetivo da agrofloresta. O nome do centro é uma homenagem a Paulo Kageyama, que foi professor da USP e referência na conservação da biodiversidade. Defensor da reforma agrária, Kageyama via na integração entre floresta e produção o caminho para a soberania alimentar, uma visão que orienta o manejo atual deste solo. A agrofloresta tem tudo. As árvores te dão tudo para você cultivar um bom alimento saudável.
da matéria orgânica, da lignina que tem na madeira, sombra, quebra-vento, todas, solo, constrói solo, as folhas que caem, toda a matéria orgânica que vai caindo no solo vai construindo um solo fértil. Sucessivamente, se o solo está fértil, a planta vai estar fértil, o alimento vai estar fértil e a pessoa que vai consumir esse alimento também vai estar saudável. Nesse processo a gente decidiu homenagear o professor Paulo Kageyama com o nome do centro agroecológico. É uma grande responsabilidade para nós também, porque a gente tem que seguir também o legado dele. E a gente espera que esse centro de formação, que daqui a 4 anos, se vocês vierem de novo, a gente já esteja baixo mais sombra, que tenha mais árvores, que tenha mais produção, que tenha mais cor, mais vida, em todos os 22 hectares de terra que compõem esse espaço. Não só uma área, todo o centro. Que seja uma grande sala de aula sobre agrofloresta e agroecologia ao céu aberto. Ou não, céu aberto não, embaixo das árvores, da copa das árvores. E da terra direto para a panela, porque comida boa é comida de verdade, né? Hoje, a nossa chefe Rema Soto vai nos ensinar uma receita de panqueca maravilha com banana. Fácil, rápida e cheia de sabor. É com você, Rema! Oi, meus amores, de novo juntos. Hoje a gente tem uma panqueca maravilha. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita a gente vai precisar de 2 bananas, 2 colheres de achocolatado, 2 ovos. Então a gente tem aqui uma receita de uma panqueca maravilha. Eu chamei ela de maravilha porque a gente só vai utilizar 3 ingredientes. Então, a banana, quando ela está assim, pretinha que nem eu, é quando ela mais doce está. Então, a gente não precisa de adicionar açúcar. Normalmente, o achocolatado, ele tem um pouco de açúcar. Poderia ser cacau também, só que eu achei esse aqui no Armazém do Campo, um achocolatado orgânico, com selo de orgânico, inclusive, e eu decidi experimentar junto com vocês. Então, vamos lá? Na receita, está pedindo 2 bananas, só que elas estão pequenininhas. Então eu vou usar 4 aqui. No Armazém do Campo a gente também acha ovos orgânicos. E esses aqui são de muito boa qualidade. Olha a chama deles, bem amarelinha. Banana, ovos. Vou adicionar as 2 colheres de achocolatado. Não precisa ser tão cheias assim, porque nossa banana tem bastante açúcar. Uma pitada de sal, que no doce sempre é bom a gente colocar uma pitadinha. Prontinho. Vocês perceberam que a gente não usou fermento em pó. Então, olha aqui, tá vendo essa borbulhinha aqui? Ela está fazendo as vezes do fermento, então é só bater muito bem, uma frigideira antiaderente ou, se é velhinha que nem a minha, a gente unta. Só o fundinho. Frigideira bem quentinha. E o tamanho, você que fala, o tamanho que você quer. Vai ser desse tamanho aqui. Como a gente sabe quando vira ela? Você tá vendo aqui esses buraquinhos? É porque ela já tá cozida de um lado. Aí a gente pega e vira. Tá vendo? O açúcar da banana como carameliza. Eu vou abaixar um pouco meu fogo. Vou continuar fazendo e a gente volta daqui a pouco. Prontinho. Olha o tanto que rendeu nossa receita. Rápido, fácil e com 3 ingredientes. Ó, aqui a gente não usou açúcar, não usou fermento em pó e olha essa beleza. E por se fosse pouco, eu achei no Armazém do Campo
essa belezura daqui. Um doce de leite orgânico. Ó, olha essa maravilha. Não ficou lindo? Olha, aliás, essas florzinhas aqui são comestíveis, mas se você quiser colocar cacau em pó por cima, ou simplesmente aquele doce, ou sem nada, fica muito legal. Mas você já sabe, né? Agora é minha vez. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais, RemaChef Chevre Restaurante. E ó, experimenta com a gente. Maravilhoso! E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Para quem nos ouve na Rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão em vídeo no YouTube e podcasts diários na sua plataforma de áudio favorita. Segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, também tem uma versão especial no programa No Rádio do Bem Viver. Por aqui, a gente segue até semana que vem. Tchau!